Olá, estamos de volta com o PTSPM. Hoje o assunto do programa é a crise econômica na Grécia e os efeitos dela na União Europeia. Estamos recebendo aqui o professor Orlando Sampaio, do curso de RI de Administração da SPM de São Paulo. Lembrando que o programa está sendo transmitido ao vivo no portal de jornalismo da SPM São Paulo. E se você quiser participar do programa, entre no twitter.com/planetaespm. Bom, professor, nos últimos anos a Grécia ela vem conseguindo pagar as dívidas dela, bem ou mal, mas há um ano, 2 anos atrás, a possibilidade do calote foi bastante concreta. Ele não aconteceu, mas o que poderia acontecer na União Europeia e no mundo, pensando no aspecto econômico, se esse calote acontecesse? Na verdade, se esse calote acontecesse, a primeira coisa que ocorreria é a saída da Grécia da União Europeia, né? Justamente porque ela não teria condições de permanecer na União Europeia. Então, esses empréstimos que estão vindo, elas estão salvando a Grécia e estão mantendo ela na União Europeia, né? Outras consequências, mesmo a Grécia saindo da União Europeia, isso causaria uma crise de confiança na União Europeia como um todo. Então você teria, como eu falei antes, um questionamento de que se a Grécia maquiava esses números, quais outros países podem estar maquiando esses números, né? Então você tem o quê? Você não tem mais a confiança dos investidores, você tem justamente uma falta. Os países não vão conseguir, por exemplo, mais se financiar. E mais, pode prejudicar, inclusive, o comércio internacional, justamente pela confiança dos países poderem até honrar as suas dívidas num cenário pessimista, né? Então, assim, não acredito que chegaria nesse nível. Por quê? Porque com essas medidas de, por exemplo, revisão de pares, tudo isso aí diminui bastante o risco. Não elimina. Uhum. Mas o calote não aconteceu, não né? aconteceu. E por causa dos empréstimos que vieram a subir custo muito alto para a Grécia, o chamado pacote de austeridade. Justamente. Primeiro, antes de perguntar do pacote de austeridade, eu vou te perguntar para você qual foi a intenção real da União Europeia, da Alemanha, do FMI com esses empréstimos? É manter a confiança na União Europeia. Por quê? Porque o mercado, olhando do ponto de vista do mercado, ele pode, se você deu uma ajuda para a Grécia, ele vê que em um outro momento, se tiver um outro caso semelhante, os países irão se ajudar e eles podem confiar que a União Europeia vai se manter mais ou menos estável. E eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores o que era o pacote de austeridade, o que foi o pacote de austeridade e que, na sua opinião, você acha que ele é positivo ou negativo para a economia, se ele dá realmente condições para o país se recuperar de uma crise econômica? O pacote de austeridade, ele é uma forma de diminuir os gastos do governo. Então, o que são gastos do governo? Não são só os gastos com, por exemplo, com infraestrutura. Mas, por exemplo, gastos com funcionalismo público, gastos com previdência, gastos com gastos sociais, por exemplo, que nem acontece aqui, Bolsa Família, tudo isso, essas ajudas para pessoas necessitadas, né? Direitos trabalhistas, inclusive. Então, o que foi o pacote? Foi justamente um corte em todos esses gastos do governo. Então, o que o governo... E a diminuição também da captação. Por quê? Porque para gastar tudo isso, ele teria que conseguir dinheiro de algum lugar. E os países não emprestariam dinheiro se ele continuasse gastando o tanto que ele gastava. Então, o pacote foi diminuição de direitos sociais, diminuição de salários de funcionários, inclusive com a possibilidade de pagamento dos funcionários em uma moeda paralela, diríamos. O que seria essa moeda paralela? Essa moeda paralela seria um euro que poderia ser gasto apenas dentro da Grécia. Então, por exemplo, um funcionário público não poderia pegar esse dinheiro e ir gastar e fazer uma viagem e comprar um carro na Alemanha. Então, justamente para quê? Para evitar que tenha uma saída desses euros que entram, ou desse dinheiro que entra principalmente com as exportações, para outras economias.
que uma forma do governo captar dinheiro, o que é? Justamente com as exportações. Ele exportando, você entra dinheiro no país e ele cobra imposto sobre essas exportações. Então, com isso, ele vai captando dinheiro. Imagina, se ele pegar e pagar para o funcionário esse dinheiro, esse salário, e ele comprar um bem fora da Grécia, esse dinheiro vai estar saindo da mesma forma, né? Então, isso é uma possibilidade de acontecer, né? Mas a medida de austeridade foi principalmente gastos do governo, né? Na sua opinião, ela está sendo efetiva? O país consegue se recuperar? Sim, isso é uma grande dúvida, né? Que se eu tivesse a resposta completa, realmente eu compraria títulos da Grécia. Mas eu acredito que isso é uma coisa que ajuda bastante. Ajuda bastante. Tem que haver mais cortes, né? E, infelizmente, né, tem sempre aquele negócio, tem que cortar da própria carne. Então, os trabalhadores, eles têm que entender, em última instância, é difícil falar isso, né? Mas tem que entender que se eles não fizerem esses sacrifícios, no futuro vai ser pior. Tá. Legal, professor. Vamos para mais uma paradinha. No próximo bloco, a gente vai conversar com uma estudante brasileira que viveu na Grécia durante o período de crise mais grave no país europeu. Até logo. Got the night, we'll be alright. Tonight you won't be by yourself, just leave your problems on the shelf. You won't wanna be nowhere else. So let's go. We got the club. O quê? Viva seu mundo!